Nós vamos transmettre bambote d'église. Nós transmitir saudações à igreja. Eu disse para frère Papilo Sakweno. E veio o irmão Papilo Sakweno. O sali na Nzambe a partir de Lubango. O servo de Deus a partir de Lubango. A bina pesa église, bambote na bina da Combo de Cristo. Disse para saudar toda a igreja em nome de Jesus Cristo. Frère Paulino. O irmão Paulino. Aza motei mosali na Nzambe ya soyo. Ele é servo de Deus lá no Soio. Azali sikoyo na Oteia na Cabinda. Agora está a pregar em Cabinda. E a benga kingaite. Ele me ligou também. Alobina pesa église, bambote na Combo de Cristo. Disse para saudar a igreja em nome de Jesus Cristo. Ok, sans plus tarder. Sem mais tardar, Togotelima. levantemos Totanga ba écriture. para lermos as Escrituras. To bon devi. Oremos. Seigneur notre Dieu. Senhor nosso Deus, To pesi yolo kumu na poko lelo sisi Nzambe na nguya. agradecemos nesta tarde, Deus Todo-Poderoso, Ona miracle osali biso sisi na tango Nzambe. pelos milagres que nos fizeste mais nesse tempo. Tozalaki awa banda mardi. Estivemos aqui desde terça-feira. Lelo pesi biso makasi Hoje Nzambe. nos deste força, Deus, Oyo toya kuadore yo na poko yo. para que viéssemos te adorar nesta tarde. Matondo mingi pana nkono Agradecemos Nzambe. muito a Ti, Senhor Deus, Oete ezali mawa pe bolingo na porque yo. pelo Teu amor e misericórdia, Mbono ekumisa mali que o sisi Teu nome Nzambe seja nguya. mais uma vez louvado, Deus Limbisa Todo-Poderoso. biso na badefo na biso na Perdoa todos os madenisi. nossos defeitos, Ala biso na sama kila no nos Nzambe. fez debaixo do Teu sangue. Toyeli sisi na poko oyo epai na yo. Viemos nesta tarde a Ti, Oto renouvelle force na biso para que Seigneur. renovemos as nossas forças. Opambola presence ya mwana moko na moko. Abençoa a crença de cada um. Seigneur atiki ndako na ye misala. Aquele que deixou a sua casa e trabalho. Toye koyoka yo nde. Viemos em Te ouvir. Toyepa moto te. Não viemos a um homem. Moto aza na eloko akopesa na O moninga na homem ye não moto te tem nada malamu. de bom para dar ao seu próximo. Kaka yo nkolo Yesu Kristo. Somente Tu, Jesus Cristo, Yo nde mopesi ya bomoi na porque és seko. o doador da vida eterna. Toye biso banso epai na E yo viemos Nzambe. todos nós a Ti, Senhor. Sunga biso Seigneur notre Dieu. Ajuda-nos, Senhor nosso Deus, Oyete na poka oyo Nzambe. para que nesta tarde Tozwa sungolu. recebamos graça Takozwa quelque chose kouta epai na e yo obter Seigneur. alguma coisa vinda de Ti. Mpona préparation na biso. Pela nossa preparação, Pambola minoko ezoloba abençoa as Seigneur. bocas que falam. Wende biso na molimo santo Unja-nos Seigneur. com o Espírito Santo. Akola matoi mpe kozoyoka. Unja também os ouvidos que estão a Oete biso ouvir, nyonso toza conduit par le para que Saint-Esprit. sejamos todos conduzidos pelo Espírito Santo. Aske koma mina loba na yo Está ete. escrito na Tua palavra Ao nyonso bazotambwisa na molimo que santo. todos que são guiados pelo Espírito Santo Bango nde bazali bana na Nzambe. são filhos de Deus. Na kati na biso Seigneur. Entre nós, Senhor, Soza na bandeko baza malade. se há irmãos doentes Bapesi rekete que te. não deram Ao petição bapesi e rekete. os que deram petição, Oh Seigneur. ó Senhor, Guérir. cura-lhes. Deus a Jeová Tu Rafa. és Jeová Rafa, Console o afligido. console os aflitos, Essa solução é problema, dá Seigneur. solução a todos os nossos problemas. Oh Dieu de gloire. Ó Deus da glória, Fortifie ba faible. fortifica os fracos, Pambola ba offrande. abençoa as ofertas Pambola ba dîme. e os dízimos, Pambola tous les services. abençoa todos os serviços, Dieu pour ta gloire. tudo pela Tua glória, Au nom de Jésus-Christ. em nome de Jesus Cristo. Amen. Amém. Sans plus tarder, tozo tanga na Joël 1:4. E estamos a ler em Joel 1:4. Frère ako tanga na português. Moko na moko na Bíblia na. Cada um vai seguir a leitura na sua Bíblia. Joel 1, versículo 4. O que deixou o gafanhoto, a locusta a devorou. O que deixou a lagarta, o gafanhoto a devorou. E o que deixou o gafanhoto, a locusta a devorou. O que deixou a locusta, o pulgão a devorou. Tanga na Joël 2, 28 à 29. Joel 2, 28 a 29. E acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e filhas profetizarão, e os vossos velhos terão sonhos, e os vossos jovens terão visões. E também sobre os servos e sobre as servas naquele dia derramarei o meu espírito. 1 Corinthiens 12, verset 13. 1 de Coríntios 12, 13. Pois todos nós fomos batizados em um só Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um só Espírito. Nzamba pambola likoma milayi na kombo de Deus Kristo. abençoe a sua escritura em nome de Jesus Cristo. Okoki kovanda na biso. Podemos sentar.
Nous parlons sur la restitution de l'arbre et l'épouse. Estamos a falar sobre a restituição da árvore esposa. Et tozali kolobela pe sur les dons. E estamos a falar também sobre os dons. Les dons de l'esprit. Os dons do Espírito. Que le Seigneur donne à son peuple. E o Senhor dá ao seu povo. Alors, então, vamos mostrar um pouco nesta tarde la différence entre les baptêmes du Saint-Esprit et la nouvelle naissance et le baptême du Saint-Esprit. A diferença entre o novo nascimento e o batismo do Espírito Santo. Vamos deux citations du prophète. Vamos ler duas citações do profeta. Vamos éclaircir l'église. Para que esclarecemos a igreja. Mais nous parlons sur les dons aussi. Mas também estamos a falar sobre os dons. Qui fait partie de l'arbre de l'épouse. Que fazem parte da árvore esposa. Porque nós quando plantamos a árvore no dia de Pentecostes. A árvore que estamos a ver aqui. Não é uma árvore simplesmente assim. Era uma árvore que tinha folhas. E tinha também seus frutos. Après signification ya makasa. E depois veremos o que significam as folhas. Signification ya ba fruit yango tozomona pe déjà. Também já estamos a ver o significado dos frutos. Tomona que normalement un véritable chrétien. Vimos que normalmente verdadeiro cristão. Il faut abota bambuma ya mulimo. Produzir frutos do espírito. C'est ça être un chrétien. Isso é que é ser um cristão. Você não pode produzir frutos espirituais. Irmão e irmã. Pelo teu próprio esforço. Você não pode se esforçar por si mesmo. E nunca produzirás os frutos do Espírito. Sans le baptême du Saint-Esprit. Sem o batismo do Espírito Santo. Sem que Deus ele mesmo te dá. Só que nós vimos. Baptême mulimo santo. O batismo do Espírito Santo. Très important. É muito importante. Alors nous étions seigneurs à bambuma. A árvore tem que produzir frutos. Porque Jesus o nosso Senhor. Todo dia notre Père. Oh, ele sendo o nosso Pai. Quando plantou a sua árvore. Na jour de Pentecôte. No dia de Pentecostes. E bota que bazala que bambuma. Aquilo tinha frutos. Tomou aqui jour de Pentecôte Saint-Esprit que está aqui. Vimos que no dia de Pentecostes o Espírito Santo desceu. A partir da uma igreja a partir daí a igreja manifestou os seus frutos. E vimos a obra do Espírito Santo na igreja. E nós também sendo cristãos, nous devons porter des fruits de l'esprit. Temos que produzir frutos do Espírito. Qui se trouve dans Galates chapitre 5. Que estão em Gálatas capítulo 5. Oui, mes frères et sœurs. Sim, irmãos e irmãs. Nous sommes aqui na Galates 5. Lemos em Gálatas 5. Je crois dans ça verset 22 jusqu'à 23. No versículo 22 até 23. Galatas. Frère Gotanga. Galates 2, verset 23. 22 à 23. Galatas 5, 22 a 23. Oui. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fé, temperança, mansidão. E contra essas coisas não há lei. Oui, mes frères et sœurs. Sim, meus irmãos. Les fruits de l'esprit, yangonde totanga kiwana. É o que lemos aqui, os frutos do Espírito. Oyo frère awichi kotanga. O irmão acabou de ler. Kozanga yango. E sem isso. E ozana no Cristo asolote. Você não é um verdadeiro cristão. C'est ça le christianisme. Isso é que é o cristianismo. Écoutez ce que l'homme de Dieu dit, frère Branham. Vamos ouvir o que diz aqui o irmão Branham. Dans ce message, nesta mensagem, l'année du jubilé, o ano do jubileu, il y a 1960. De 1960. L'année du jubilé 1960. Ano do jubileu de 1960. Le 27 du mois 1960. Dia 25 de outubro de 1960. Non, 54 pour le ciel. De 1954. De 3 mois 54. Dia 3 de outubro de 54. L'année du jubilé. O ano do jubileu. Comme je n'ai pas les brochures, j'en ai dans le téléphone. Como tem uma brochura aqui no telefone. Ils ont le téléphone, la brochure exacte.
naza na brochure yango tao. Quando eu aqui a brochura impressa. Prêcher les 3 10 mois Pregado no dia 3 de outubro 1954. de 54. Paragraphe, je crois, 114. Parágrafo 114. Jusqu'à 120. Je crois qu'on matin à 120. Podemos chegar até 120. L'année du jubilé. O ano do jubileu. Prêcher le 3 10 mois 1954. Pregado aos 3 de outubro de 54. Justement le soir. Foi pregado à noite. Paragraphe 114. Parágrafo 114. Yoka mosali na nzambe akambazo loba na biso. Vamos ouvir o que nos diz aqui o servo de Deus. Abi, le christianisme, Ele disse: o cristianismo c'est la longanimité, é a paciência, la bonté, é a bondade, la douceur, é a mansidão, la bienséance, é a benevolência, la patience. a paciência. Et c'est vrai, Será que isso é verdade? Christ, Cristo, lorsqu'il était insulté, quando foi insultado, il n'insultait pas en retour. ele por volta não insultou. Et c'est vrai, Será que isso é verdade? l'assemblée dit Amen. A congregação responde amém. Le christianisme, O cristianismo c'est la vie é a vida qu'un homme mène. que o homem leva. C'est une expérience personnelle. É uma experiência pessoal. Oui, mes frères et sœurs. Sim, irmãos e irmãs. Kimoklisto, O cristianismo eza kozala na bambuma. é ter os frutos. Motema molai, Coração longânimo, kimia, a paz, bolingo, o amor. nyonso totangi na Galatia Tudo que 5:22. lemos em Gálatas 5, 22 23. até 23 Yango wana nde christianisme. é que é o cristianismo. Fo kozala na motema molai, É ter um coração longânimo, fo kozala na bolingo, ter amor, kosungana, saber se ajudar, boboto, bom, aquela Quimia. bondade, aquela paz. nyonso wana. Tudo isso Yango bazosenga fo tozala nango. pede que nós tenhamos. Yango wana nde bambuma. É que são os frutos. Bonzete, Porque a árvore eza yo nde na é ngai. você e eu. Nzete, A árvore eza nde église. é a igreja. Ifo tobota E bambuma. temos que produzir Bambuma frutos. molimo ngo Frutos do Espírito eza misala ya Yesu são Kristo. as obras de Jesus Yango Cristo. frère Branham alobi ete O Branham me diz kibo Kristo, que o cristianismo, frère, irmão, sœur, irmão, ce n'est pas kolata jipe molai. não é usar uma saia comprida. C'est bien. É bom isso. Mwasi pa bo batela nzoto A na mulher ye. deve guardar o seu Pa bo corpo. nzoto na ye. Deve guardar o seu corpo. Kibo O Kristo cristianismo ezali nde kozala bambuma. é ter frutos. Soki tozomanifeste bambuma wana Se nde manifestarmos esses frutos, wana nde tokomi bakristo. aí é que somos cristãos. Oui, mes frères et sœurs. Sim, irmãos e irmãs. C'est-à-dire nous devons mourir. Quer dizer, nós temos que morrer. Il faut tokufa. Temos que morrer. Oui, mes frères et sœurs. Sim, irmãos e Il irmãs. faut tobota bambota manasika. Temos que ter um novo nascimento. Mais bambuma fo botango, Mas para que você produza esses frutos, il faut batisama na molimo santo. deve nascer batizado do Espírito Santo. Ça c'est la vérité. Isso é a verdade. Nous voyons que, E nós vemos que, nous avons vu que nós vimos na Pentecôte, que no dia de Pentecostes, apôtre os apóstolos bazalaki na Yesu Kristo, estavam com Jesus Cristo. bandimaki, Eles creram. babotamaki mbota Eles manasika. tiveram um novo nascimento. Esukaki wana te. Mas não parou só aí. Olo Yesu abisaki O bango, Senhor Jesus tinha lhes dito, tango asekwaki, quando ressuscitou, alobi il faut bokende kozela que se devem ir esperar kuna na Jérusalem, lá em Jerusalém, na chambre haute. lá no cenáculo. Il faut attendre, Deve-se attendre. esperar, deve-se esperar. Pose la promesse ya tata. Esperem a promessa do Pai. Ayebaki tina na yango. Ele sabia a importância disso. Oui, mes frères et sœurs. Sim, irmãos e irmãs. Malgré, Apesar bazalaki na nkolo, que estavam com o Senhor batambolaki ne ntango nyonso. e andaram com Ele todo esse tempo, Mais ntango nyonso wana bazalaki na mas ye, em todo o tempo que estavam com Ele, bazalaki na Saint-Esprit te. não tinham o Espírito Santo. Bazalaki baptisé Saint-Esprit te. Não eram batizados do Espírito Santo. Soki otali na parcours ya Bible, Se você ler no percurso da Bíblia, você verá que, frère, irmão, badisciple bazalaki ebele. os discípulos eram muitos. Jésus azalaki na badisciple ebele. Jesus tinha muitos discípulos. Mais parmi les badisciples oyo Jésus Mas azalaki entre bango, todos os discípulos que Jesus tinha, bango nyonso te nem todos eles bakomaki que chegaram na kozwa molimo santo. em recepção do Espírito Bango Santo, nyonso te nem todos eles bakutamaki na que Pentecôte. se encontraram no Pentecostes. Na Pentecôte, Pentecostes, kaka 120 somente 120 mutu bazwaki Saint-Esprit. os que receberam o Espírito Santo.
Parce que baumela aqui, Porque eles permaneceram, va persévérer aqui. eles perseveraram, Ils ont passé par les 3 processus de la grâce. passaram por 3 processos da graça, Vai ligar aqui na justificação, passaram na justificação, na santificação. passaram na santificação Se mandei vai usar bater no e Saint-Esprit. depois eles receberam o batismo do Espírito E a Santo. outra vai que ter. Nós dissemos, Nouvelle naissance. o novo nascimento C'est bien. é bom, Même frère, mas irmão, sœur, irmã, il faut qu'on bunda. você deve Il faut lutar, qu'on continue. você deve continuar, Coller liloba. pode se alimentar da Quand palavra. vous avez justifié, Quando você é aussi justificado baptême, e és pour batizado, ceux qui ont été. não pares só ali. Continue à manger. Continue Continue à manger la parole. Comece a alimentar Continue à da manger la parole. Continue a se alimentar da palavra. Et tu arriveras E você chegará à la deuxième étape, à segunda etapa, la sanctification. que é a santificação. Et n'arrêtez pas là-bas. E também não pare aí. Continuez. Continue. Continuez toujours. Continue sempre. Continuez à manger la parole. Continue a se alimentar Continue da à manger la palavra. parole. Continue a se alimentar da palavra. Afin que Para que vous allez partir de Saint-Esprit. sejas batizado do Espírito Santo. Eles, quando foram batizados do Espírito Santo, Nesse kawa, é aí a volta de mamuma. onde produziram frutos. Beaucoup de gens se trompent Muitas pessoas se enganam, et étant dans la vie de sanctification, dans l'étape de estando sanctification, na etapa da santificação croyant qu'il est baptisé du e Saint-Esprit. pensando que já é batizado do Espírito Santo. Oui, mes frères. Sim, irmão. Bere mingi. E muitos Bakanisa kete, acham aza baptisé du Saint-Esprit, que é batizado do Espírito Santo, mais nzo kazane nanu, afinal ainda está na deuxième étape de la grâce, na segunda etapa da graça, qui est de la sanctification. que é da santificação. C'est pourquoi, mes frères, Por isso, meus irmãos, tokoki kolembate. não podemos desfalecer. Quand tu es dans la deuxième étape de la Quando está sanctification, na segunda etapa, que é a ne santificação, t'arrête pas. não para. Continue Continue à venir à l'église. a vir à igreja. Continue à écouter la parole de Dieu. Continue a ouvir a palavra de Deus. Même Mesmo si tu es baptisé du Saint-Esprit, ser batizado do Espírito Santo, ça là, aquilo, loco là, faça como non, dit baptême du como não Saint-Esprit. recebeste o batismo do Espírito Santo. Oui, mes frères. Sim, irmão. Aux ans dans le Saint-Esprit, Você tem o aux Espírito ans baptisé du Santo. Saint-Esprit, És batizado do Espírito mais ne Santo. t'arrête pas. Mas não On para. va te dire, ah, Não aí diga, déjà, eu vous êtes baptisé du Saint-Esprit. já sou batizado do Espírito Tu gana Santo. língua na maboko. Deixa Tu cruzar gana os manga na braços. aí. Deixa sentar. Não. Não. O Saint-Esprit, Espírito Santo le Seigneur, é preciso il faut qu'on laisse en que autant. possa ser Il alimentado. faut qu'on tourne ça en autant. Deve encher sempre. Il faut qu'on tourne ça Deve en encher-lhe sempre. Oui, mes frères et sœurs. Sim, irmãos e irmãs. Alors, mes frères, Então, meus irmãos, il y a une différence há uma diferença entre entre la nouvelle naissance o novo et nascimento le baptême du Saint-Esprit. e o batismo do Espírito Santo. Et la nouvelle naissance, O novo nascimento c'est la naissance. é nascimento. Botami, Você nasce mes ali, e é étape ya bomwana. a etapa da infância. Ozala no mwana muke. Ainda és uma criança. Ezosenga nde É preciso okoma na que maturité. você atinja a Na maturidade. phase adulte. Você atinja a fase adulta. Oza otami botama na sika. Você tem um novo nascimento. Ozala na phase ya Ainda bomwana. está na fase da infância. Il nous faut Então é preciso arriver chegar au baptême du ao Saint-Esprit. batismo do Espírito Santo Otokoma na phase adulte. para que atinjamos a fase adulta. Si tu t'arrêtes seulement Se você parar somente à la nouvelle naissance, no novo nascimento, mon frère, meu irmão, je ne crois pas que tu iras à l'enlèvement. não creio que você irá no arrebatamento. Tu n'iras pas à l'enlèvement. Você não irá no arrebatamento. Tu peux être sauvé. Você pode ser salvo. Tu es sauvé Você é salvo. parce que Jésus a dit, Porque Jesus disse: celui aquele qui écoute ma parole, que ouve as minhas palavras. Jean 5, je crois. João 5. Jean 5, 24. João 5, 24. Yesu alobaki, Jesus disse: en vérité, je vous le dis, em verdade vos digo: celui qui écoute ma parole aquele que ouve a minha palavra et qui croit celui qui m'a envoyé e que crê naquele que me enviou a la vie éternelle tem a vida eterna. et ne vient point en jugement. E ele não vê ao juízo, Il est passé de la mort à la vie. mas ele passou da morte para a vida. Efeito ya kondimela Jésus. O efeito de crer em Jesus, Oyoki maloba na de Nzambe. ouvir a palavra de Deus, Ondimeli e ye. você crê Ozi nele bateu. e és batizado, Tu es sauvé. você é salvo. Oui, parce que tu as crié en Christ. Sim, porque você creu em Cristo. Mais ce n'est pas, ce n'est pas faire les semblants. Mas isso aqui não é fingir.
ozuka baptême na loyenge, Você batizado é somente por aventura. o comprendre eloko osali te. Você não entendeu o ato que você fez. Ah, lozo pretendre koloba lokola nazwaki E baptême, você acha que nazalaka eu ser sauvé. batizado, então Non, já sou salvo. Não. nzambe fo amona kati na motema Eu no devo mpenza, ver que no teu coração ke mesmo, ondimaki que mpenza, você creu na ozosala verdade. sambla te, Não estás a fingir. ondimi mpenza ya solo. Você creu verdadeiramente. Malgré nano oza baptême de Apesar que Saint-Esprit, não és batizado do Espírito il faut Santo. nzambe amona ke ondimelaki ye Mas Deus mpenza. deve ver que você creu mesmo Wana nele. ndeko lobo oza sauvé. Aí que você pode dizer que é salvo. Mais Mas tu n'iras pas à l'enlèvement. você não irá no arrebatamento. Parce que okomaki na phase ya maturité te. Porque você não atingiu a fase da maturidade. Okomaki na maturité te. Você não atingiu a maturidade. Tu n'as pas atteint la perfection. Você não atingiu a perfeição. Oui, mes frères et sœurs. Sim, irmãos e irmãs. Le baptême du Saint-Esprit, O batismo do Espírito Santo c'est une force, é uma força, c'est une puissance é um poder qui vient de Dieu. que vem de Deus. Yango ekokosa na musala. É que te colocará em serviço. Mais nouvelle naissance, Mas o novo nascimento, obotami kaka, você nasce somente. mais Mas nano zwi nguya te ya musala. ainda não recebeste aquela força para o serviço. Nano po zwi likabo te. Ainda não recebeste o dom. Il nous faut être baptisé du Saint-Esprit Temos que ser batizados do Espírito Santo po tozwa para que tenhamos musala ya kosala. o serviço para fazer. Parce que musala yango Porque esse serviço tozula yango kaka somente soki alcançamos tokoti na ndoto ya Kristo quando nde. entramos no corpo de Cristo. Quand nous sommes baptisés Quando somos batizados ou quand nous sommes nés ou quando somos dans nascidos le corps de no Christ, corpo de Cristo, wana nde é aí ozwi musala, que você recebe um ozwi serviço, puissance. você recebe um poder. Je crois soki botiaki ka yango totangaki na 1 Corinthiens 13, Acho que se vocês notaram Diz que que nós tu- temos 1 de Coríntios 1 Corinthiens 12. é 1 de Coríntios 12. Frère Jonathan tangaki yango O irmão Jonathan havia lido na verset 13. no versículo Bible 13. alobi, A Bíblia diz: nous avons tous en effet été baptisés e fomos então todos batizados dans un seul esprit num só espírito pour former un seul corps, para formar um só corpo, soit juif, quer seja judeu, soit quer grec, seja grego, soit quer esclave, seja escravo, soit quer libre, seja livre, et nous avons tous été abrégés e fomos todos então d'un seul esprit. bebidos no seu espírito. Biso nyonso Todos nós tobatisamaki fomos batizados na molimo moko no seu espírito mpona kosala nzoto kaka moko, para formar um só corpo, ezala moyuda, quer seja judeu, ezala moyela, quer seja grego, ezala mowumbu, quer seja escravo, ezala moto aza libre. quer seja livre, Biso nyonso todos nós tobatisamaki mpo fomos tosala batizados toza na molimo moko. num só espírito. Oui, Sim. c'est le baptême Saint-Esprit É o batismo do Espírito Santo qui nous introduit que nos introduz dans le corps no de corpo, Christ. no corpo de Cristo. Frère, Irmão, ntango tozwaka baptême ya mai quando fomos batizados nas po águas, tokóma bandimi, para que sejamos crentes, po tokóma membre para que sejamos membros ya assemblée locale, da Assembleia Local, le baptême o batismo c'est submerger dans l'eau. é submergir nas águas. Ce n'est pas asperger. Não é aspergir, Eza kosopela mai na mutu te nde não é baptême. colocar gotas de água na Baptême eza cabeça. kodinda yo O mobimba na batismo é mai. mesmo afundar nas águas, Odindi yo mobimba na é mai. afundar todo o teu ser nas Oyo águas, elakisi que ete significa okufi na que você Jésus, morreu com Jesus, bafundi yo na ye, você foi sepultado com Ele, alors ntango bokobima e quando você sair, osekwi na Yesu. ressuscitou com Jesus. Bakundaka ebembe te, Não se enterra um cadáver bakundi ebembe loboko e libanda. pega o seu cadáver com uma mão fora. Não. Não. Tomona kuna bacimetière. Vimos aí no Soki cemitério. oke na cimetière, Quando você for ao cemitério, soki libulukutu eza ya mudindo eza koblike eza kokoka te. até subir Ótimo, ao Jesus. fundo profundo, devem cavar mais. Jamais tomona bakundi mutu Nunca vimos um cadáver a ser lokolo enterrado libanda ya com cimetière. um pé fora do Obie túmulo. loboko ebimi Ou libanda. então uma mão aparecer Oyo fora. tokuti kokunda ye. Porque acabamos de enterrar. Fo bodindisa ye nyonso. Não, devem enterrar todo Fo o seu bokunda corpo. ye mabele nyonso. Devem enterrar todo C'est la même ele. chose ndenge tozwaka baptême. Também mesmo quando Amai. somos batizados nas águas. Il faut kodindisa ye na kati ya mai. Temos que entrar todos nós na Frank água. Frank take musika. Nossa até foi longe. Mpona bato oyo babatisaka. Disse para os que Alors batizam. bien Ele disse, si par exemple, se por exemplo, lors du baptême, na hora do batismo, ozobatize mutu, vai batizar alguém ete e que songa mutu bie e loboko. uma parte da Mesmo cabeça do sabe dedo, conta que tem. o dedo não entrou bem, Frère, zongela lisusu. repita o batismo. Nyonso batize
ongela suko binisaye repita alibatizar de novo. kozela mkomusuti ele Não meme perdia mais do mesmo zwa edinisa esusu agora ele afunda bem nas águas. na tokendeke mi place mai eza tawa Sei que nós vamos Na língua até anjo. onde a água chega na superfície das águas. okobatisa motu te place mai eza wana Batizamos aí na parte dos pés. soki aza motu monene akobunga te nyonso Senão ele todo Fo não vai mai entrar. fo eza na niveau ya Deve ange estar na superfície das águas. abungi ye nyonso E todo ele ça, le desaparece. baptême. Esse aqui é o batismo. le baptême du Saint-Esprit O aussi batismo do Espírito Santo, Ah! irmão. c'est être plongé É ser emergido. il faut yo mobimba na yo Todo frère teu ser, irmão. mobimba yo Todo ser teu ser, irmão. ozinda Que você possa se emergir na molimo no mosantu Espírito Santo. oui mes frères Sim, irmão. il faut entrer dans Você l'esprit deve entrar no il faut yo Espírito. konta na molimo Você deve entrar no Espírito. c'est un baptême É um batismo. il peut ça baptême A Bíblia diz que é um batismo. mais baptême ngo Mas esse batismo ya molimo é batismo do Espírito Santo. c'est la vérité É a verdade. oui mes frères Sim, meus irmãos. quand vous êtes baptisés du Saint-Esprit Quando és batizado do Espírito Santo, vous avez la puissance de Dieu você tem o poder de Deus. c'est ce que le Seigneur Jésus avait dit Isso é que o Senhor Jesus tinha dito. allez attendre à Jérusalem Disse: vão esperar a Jerusalém beaucoup de puissance e receberão um poder. vous recevrez la puissance Disse: receberão um poder venant d'en haut vindo do alto. ce que vous baptême du Saint-Esprit Se você receber o batismo do Espírito Santo, ekopesa yo makasi lhe dará força. kozala mokristo ya solo Seja a verdadeira ekopesa yo Lhe makasi dará força ya kosalela ye de servi-lo. ekopesa yo makasi Lhe dará força ya koexerce don de exercer um dom. baptême du O Saint-Esprit batismo do Espírito Santo yango nde mpe é que é também, ekopesa yo don que também te dará o dom. le don de O l'esprit dom do Espírito. c'est pourquoi il y a une différence Eu sei que há uma diferença, lisons cela e vamos ler isso. nous sommes dans le compte à rebours Estamos nessa brochura Contagem Regressiva. compte à rebours Contagem regressiva. kotanga ya kozonga nsima A contagem regressiva. eza prédication frère bana bateyaki yango É pregação que o irmão Brana me pregou 9-9 le 9-9 no dia 9 de setembro. 9 de septembre 9 de setembro ya année 70 de 1962. ateyaki yango na tongo Ele pregou de manhã, lisons les paragraphes 36 à 39 do parágrafo 36 a 39. compte à rebours le 9 septembre 1962 Contagem regressiva de 9 de setembro de 62, paragraphe 36 parágrafo 36 jusqu'à 39 até 39. il y a tant de choses dont nous pouvons parler ici Há muitas coisas de que podemos falar aqui j'en ai dressé toute une liste e que eu coloco sobre uma lista qui me prendrait environ 2 heures que pode me levar pelo menos 2 horas pour la parcourir para percorrer et des écritures pour soutenir cela. escrituras para sustentar isso. Tenez, si vous en voulez quelques-unes ici, Se você encher uma delas aqui pour soutenir cela. para sustentar isso, Par exemple, 1 Jean, por exemplo, 1 Jean 5, 7, 1 de João 5,7 parle de la naissance naturelle fala do nascimento natural et spirituelle, e espiritual et ainsi de suite. e assim por diante. L'eau, le sang et l'esprit. A água, o sangue e o espírito. Na Jean bazolobela, Em João é falado mbotama ya nzoto na mbotama sobre yango. o nascimento Mwasi natural. soki alingi abota, Quando a mulher quer nascer, po mwana abotama, para que o menino seja nascido, soki mwasi akomi pre alingi abota. se a mulher tiver precisado Biloko nascer, misato emonanaka. 3 coisas aparecem: Ezali mai, que é a água, makila, o sangue na molimo na vie. e o espírito, que é a Molimo vida. na vie. O espírito é mesmo L'eau, vida. le A água, sang, o le sangue esprit. e o espírito. Mpona mwasi banobima na mai, Para que mai. primeiro a água sai na mulher, Ezolakisa ke mwana significa que kala o mingi menino, te, em breve, mama azopusana pa bota. a mãe está prestes a Omona nascer. makila ebimi. Tá vendo? Depois o sangue sai. Après makila, Depois do sangue mwana abimi. é que sai o menino. Mwana soki abimi O menino quando sai na maternité, na maternidade, frère, irmão, sœur, irmã, omona bibi, você verá que ela sai, me azolela te, mas não está a chorar, azoganga te. não está a gritar. Mama esengo na ye na partera, A alegria da mãe da ifayoka parteira mwana bi aganga, é de ouvir o filho a ifayoka gritar, mwana é alela. de ouvir o filho a chorar.
Où na boti? Ou então eu Mais nasci. moi na zone là-dessus. Mas o filho não está Maman ça chorando. calme t'es. Ele não pode ficar Est-ce que maman calmo. na zone là-dessus? Mas ele não está chorando. Pourquoi? Por quê? Ce que moi na zone Se là-dessus, o menino não está chorando, et moi là c'est que moi na zone la vie. significa que aquele bebê não tem vida. Ou bien na zone souffle t'es. Ou então ainda não recebeu o fôlego. Alors, Então, il faut sikoyo deve agora monganga médico partir ou à a parteira que intervenir. vem intervir. Ausani. Vai fazer o quê? Ausani non. Começar a pegar aquele bebê. Ako bete bambata. Começa a dar chapadas, chapadas, chapadas. Ko bete bambata. Começa a dar chapada no bebê. Pona nini na bete Por que bambata? que está dando chapada? Po asukume mwana. É para reanimar o menino, Mwana ganga. para que ele possa Mwana gritar, lela. para que ele possa chorar. Yeah. Começar a chorar. Ah, ok. Sim, tudo bem. Mwana botami. Aí o menino foi Sim, nascido, é a vida entrou. C'est la même chose. É a mesma coisa Na spiritualité. na espiritualidade. Jésus baptême. Você que é batizado, On za mu Kristo. eu sou cristão, Kosuka na justification não foi te. na justificação, Matani susu. sobe mais Sanctification. na santificação. Esse que wana E te. também não pare ali. Luka. Luka. Procure Vie kota. que a vida entre. Okomona. Você verá Baptême o Saint-Esprit. batismo do Espírito Santo Continue msala. e você entra em serviço. Aux 8 dons. E você recebe um dom. Oui, mes frères. Sim, irmão. Si ce n'est pas parmi les 9 dons Se não é sobre os 9 dons de l'église locale, da igreja local, Dieu peut te donner Deus pode te dar les 5 dons. L'un des 5 dons. um dos 5 dons. Ou l'un des 5 ministères. Ou um dos 5 ministérios. Je continue. Vamos a continuar. 3 dans le ciel aussi. E também 3 coisas aí no céu. Il y a 3 qui sont d'accord sur la terre. Há 3 que estão de acordo sobre a Ils terra ne sont pas un. e os todos não são Mais um. ils sont d'accord. Mas eles estão de acordo À un sur la terre. em um sobre a C'est l'eau, terra. le sang, l'esprit. E Et que l'esprit. a água, o sangue e o espírito. Voyez, Estão a ver? l'eau, A água, le sang a água, o et sangue l'esprit. e o espírito, Homme dans la naissance naturelle. como no nascimento natural, Qui en est le type. e que é o tipo, Paragraphe 36. parágrafo 37. Et si quelqu'un s'appuie simplement E se alguém simplesmente se apoia sur l'idée sobre a ideia qui est la justification de que a justificação et tout ce que l'on doit avoir, é tudo que o homem deve ter, il est dans l'erreur. ele está no erro. So mudar baka Alguém diz, mas a justifié. Eu sou justificado, É pouquinho para amor. então é suficiente. Vous en erreur. Não, você está no erro. Oui. Sim. Il est dans l'erreur. Diz que ele Et está no alors, erro. E então, si l'église se a igreja qui croit que crê, comme un grand nombre de pentecôtistes como um grande número de pentecostais, que le Saint-Esprit, que o Espírito Santo c'est ça. é isso, C'est tout simplement é simplesmente se repentir a se arrepender pour recevoir le para Saint-Esprit. receber o Espírito Santo. C'est toujours faux. Isso é sempre errado, Car il faut que vous ayez porque você deve ter là-dedans aí dentro la sanctification a santificação pour purifier para purificar isso, avant que le Saint-Esprit entre. antes que o Espírito Santo entre. Sœur, il faut être sanctifié. Irmão, para ser santificado, Il faut être purifié. deve ser purificado. Avant Saint-Esprit à compte Antes que o vanda. Espírito Santo entre e habite, Il faut que tu habites deve nos encontrar Nion selongwe mabe. tudo que é de mal e sair. Kimo kile E bimi. todo mundo Via saiu. masumu elongwe. Para a vida do pecado saiu, C'est ma Saint-Esprit kwa vanda. depois que o Espírito Santo virá habitar. Saint-Esprit kwa vanda teka sina yo. Ele não pode habitar em você Na adultère na yo. com teu adultério, Na kindumba. com tua prostituição, Na via namor. com essa tua vida de namoro. Ozalo na via namor. Você ainda tem a vida de Ozalo na namoro, via suir. ainda tem vida de sujeira. Ozalo banzambe pesa na E você Saint-Esprit. diz, ô Senhor, me dá o Espírito Akoyate Santo. ato gêner Não virá, ele até vai Le sentir. Saint-Esprit ne viendra O Espírito pas. Santo não virá. Saint-Esprit kwa O vanda Espírito kasi na yo. Santo só virá habitar em ti Soka kuti yo. se encontrar que você, Motema na yo ekomi que sanctifié. o teu coração está santificado. Sima ye kovanda. Depois virá habitar. Oui, mes frères et sœurs. Sim, irmãos e irmãs. Avant que le Saint-Esprit. Sinon, Se não, c'est toujours faux car il faut que vous ayez là-dedans la sanctification, il a dit,
Sinon vous exclurez le sang. Senão você vai excluir o sangue. Voyez, Estão a c'est ver? la nouvelle naissance. O novo nascimento. Les gens disent As pessoas dizem que le baptême que Saint-Esprit, o batismo do Espírito Santo c'est la nouvelle naissance. é o novo nascimento. Eh bien, E bem, c'est faux. isso é errado. Le baptême O Saint-Esprit batismo do Espírito est Santo différent de la nouvelle naissance. é diferente do novo nascimento. La nouvelle naissance, O novo nascimento c'est lorsque vous êtes né de nouveau. é quando você nasceu de novo. Mais le Saint-Esprit, Mas o Espírito Santo c'est lorsque la puissance entre é quando o poder entra dans cette naissance nesse nascimento pour le service. para o serviço. C'est exact. É exato. Voyez, Estão a ver? le Saint-Esprit O Espírito Santo s'est baptisé é batizar-se dans le Saint-Esprit. no Espírito Santo. Paragraphe 38. Parágrafo 38. Pour la nouvelle naissance, Para o novo nascimento, vous avez la nouvelle naissance você tem o novo nascimento. en étant, Sendo en croyant au Seigneur e Jésus-Christ. também crendo no Senhor Jesus Cristo. Vous voyez, Estás a ver? en ayant foi E tendo fé, et en acceptant, en l'acceptant tendo fé nele e aceitando ele comme votre sauveur. como teu Salvador, C'est ça la naissance. isso aqui é o nascimento. Voyez, Estão a ver? car Porque vous êtes passé você de passou la mort à la vie. da morte para a vida. Eh bien, E bem, si vous voulez soutenir cela, se você quiser sustentar isso, prenez Saint Jean 5, verset 24. vai ler São João 5:24. Déjà tout le temps avec moi. Já lemos isso. C'est lui qui écoute mes paroles, Aquele que ouve as minhas qui palavras croit celui qui m'a envoyé, e que recebe aquele que me enviou, a la vie éternelle. tem a vida eterna. Voyez, Estão a ver? il a la vie. Ele tem a vida. Il a la vie. Ele tem a vida. Car il croit. Porque ele crê. Et ce même groupe E esse mesmo grupo a dit aller à la Pentecôte disse: vão a Pentecostes pour être baptisé du para Saint-Esprit. ser batizado do Espírito Santo. Oui, qui fait parler dans le Ouviu como disse o irmão Branham? bateau bandimela ki Jésus. Os que creram em Jesus, Bateau bazwa ki mbota manasika. esses que foram nascidos de novo. Frère Branham beke O Branham me disse groupe yango, que esse grupo, c'est-à-dire ba disciple ba os fote. discípulos apóstolos, Esengelaki bakende, eles tinham que ir. ce même groupe Esse mesmo grupo a dit aller à la Pentecôte eles pour foi être dito baptisé. a ir a Pentecostes para serem Esengelaki batizados. bakende pour la Eles Pentecôte. tinham que ir a Pentecostes, C'est-à-dire na chambre quer haute. dizer no cenáculo, Pour bazwa Saint-Esprit. para que recebessem o Espírito Santo. C'est exact. Isso é exato. 39. 39. Le Saint-Esprit O Espírito Santo et la puissance é o poder pour le service. para o serviço. Ainsi, E assim, lorsque les gens disent, quando as pessoas dizem, par exemple, por exemplo, que vous devez naître de nouveau, que você deve nascer de novo, en appliquant cela aplicando isso au Saint-Esprit, ao Espírito Santo, c'est là où beaucoup de méthodistes é lá onde muitos metodistas et tout le reste e todo o resto sont dans l'erreur. estão no erro. Ce n'est pas possible. Não é possível. Cela ne s'accordera simplement pas. Isso nunca também pode acontecer. Ne s'accordera pas Isso nunca concordará. avec les Écritures. Nunca se concordará com as Escrituras. Vous mettez la chose de côté. E você coloca a coisa de lado. Il faut prendre cela Então deves tomar isso tel que les Écritures l'ont placé là. como as Escrituras lhes colocaram aí. Voyez-vous, Estão a ver? et le Saint-Esprit, E o Espírito Santo, et recevez-vous la nouvelle naissance. então recebendo o novo nascimento. Après ceci, Depois disso, quoi? crê? Non. Não. Vous recevez Você recebe une puissance. poder. Acte 1, verset 8. Atos 1, versículo 8. Le Saint-Esprit, O Espírito Santo s'il venait sur vous, vindo sobre vocês. voyez, Estão a ver? ils avaient déjà crié Eles já tinham crido à la vie éternelle na vida eterna et tout le reste. e todo o resto. Mais Mas ils devraient, eles tinham recevoir que receber le Saint-Esprit o Espírito Santo comme une puissance. como sendo poder Vous serez mes témoins. e sereis minhas testemunhas. Après que le Saint-Esprit Depois que o Espírito Santo sera survenu sur vous. vir sobre vocês. Parce que le Saint-Esprit Porque o Espírito Santo est un témoin é uma testemunha de la résurrection, da ressurreição, montrant que mostrando que vous êtes devenus tornaram-se un adulte en Christ. tornaram-se adulto em Cristo. Amen. Amém. Deuxième témoin. Segunda testemunha. Question-réponse. Perguntas e respostas. Question-réponse, je crois, c'est les Hébreux.
Perguntas e respostas sobre os hebreus. Question et réponse sur les Hébreux, deuxième partie. Perguntas e respostas sobre os hebreus, segunda parte. Prêcher le 10 mois 1957. Pregado aos 2 de outubro de 57. Paragraphe 366. Parágrafo 366. Au bazar na COD, bagota na COD. Os que têm COD podem ler na Conduta, Ordem e Doutrina. Volume 1. Volume 1. Page 255. Página 255. COD volume 1. COD volume 1. Page 255. Página 255. Le paragraphe, c'est la même paragraphe. Et o parágrafo 363 é o mesmo que à 363 369. a 369. 363 à 369. De 363 a 369. Prêché en 1957. Pregado em 57. Mais juste pour essayer de présenter cela brièvement Somente para tentar apresentar isso brevemente et éclairer les choses e esclarecer as coisas au mien de ma connaissance. e do quanto do meu conhecimento. C'est non. Quand vous croyez au Seigneur Jésus-Christ, Quando você crê no Senhor Jesus Cristo, c'est alors que vous recevez la nouvelle naissance. é aí que você recebe um novo nascimento. Lorsque vous croyez au Seigneur, Quando você crê no Senhor, vous recevez une nouvelle pensée, você recebe um novo pensamento, une nouvelle vie. recebe uma nova vida. Mais ce n'est pas le baptême du Saint-Esprit. Mas não é o batismo do Espírito Santo. Voyez, Estão a ver? quand vous croyez, Quando você crê, vous naissez de nouveau. você nasce de novo. Vous avez la vie éternelle. Você tem a vida eterna. C'est un don de Dieu Isso é um dom de Deus qui vous est donné que te é dado par une grâce por uma graça. souveraine. Por uma graça soberana. Quand vous acceptez le don Quando você aceita o dom que Dieu vous donne, que Deus te dá. voyez, Estão a ver? c'est lui qui écoute mes paroles Aquele que ouve as minhas palavras et qui croit celui qui m'a e envoyé crê naquele que me enviou, à la vie éternelle. tem a vida eterna. Voilà la nouvelle naissance. Eis aí o novo nascimento. Vous êtes convertis. Você é convertido. Cela signifie que vous avez fait demi-tour. Quer dizer que você fez uma meia volta. Mais Mas le baptême Saint-Esprit o batismo do Espírito Santo vous introduit dans le corps te introduz no corpo. de Christ. No corpo de Cristo. Au moins, nous sommes forts du cas. Sabe o que temos que procurar? Toto. É de entrar no corpo. Kozala libanda te. Não esteja fora. Nazamo Kristo na ndimi. Eu sou cristão, eu criei. Mais Mas ozana lukolosi na kati lokolo libanda. um pé dentro, um pé To fora. wele lande kokota na kati ya ndoto. Procuramos entrar dentro desse corpo. Si to koti na kati ya ndoto Se Kristo. entrarmos no corpo de Cristo, Frère, irmão, notre vie est cachée a nossa vida estará escondida en Dieu par Jésus-Christ. em Deus por Jesus Cristo. Ya solo. É verdade? Somo koti na ndoto ya Se Jésus. você está no corpo de Jesus, Ozaya kobomba ma você deja. está escondido. Ozaya kobatama. Você já está lá escondido. Okomi lokola soso. Você tornou-se como se fosse uma galinha, Soso aza na kati ya mulangi. como sendo uma galinha dentro de uma garrafa. Plutôt, mpese. Aliás, uma barata dentro da garrafa. Moni mpese. Estão a ver uma barata? Soso mpese boaki na grupo basoso. Se você pegar uma barata e colocar no meio de galinha, Rapide bakolia ye. rápido vai ser devorada. Mais soso mpese. Mas colocar essa barata, Okoti yao. colocar dentro de uma garrafa Okangi bouchon. e você fechar, Ampese na kati yao. e barata aí Boaki na dentro, grupo e basoso. lá no meio das galinhas, irmão, Soso akoya bakoya as mbanga. galinhas viram. Kamba kodonda boy. Quando começarem, Na mulangi. está dentro da Kamba kodonda garrafa. boy. Quando tentarem, Namulani. está dentro da garrafa. Baso ko atteindre mpese Eles te. não estão a atingir a Pourquoi? barata. Parce que mpese. Porque a barata Azaya kobatama. está lá Azaya escondida. kobomba Está lá ma. escondida Kati ya mulangi. dentro da garrafa. C'est la même chose avec un É a chrétien. mesma coisa com um Ele cristão. crescendo. Ou com uma cristã. Oyo aza na Kristo. Aquele que está em Cristo. Vie chrétienne eza malamu A frère. vida cristã é uma boa Kozala na coisa. Kristo. Ter Cristo, Tozaya kobomba nós ma. estamos Kobatama. escondidos. Estamos escondidos. Oui mes frères et sœurs. Sim, irmãos e irmãs. C'est ça l'importance. Essa é a importância.
d'être baptisé du Saint-Esprit. de ser batizado do Espírito Santo. Il nous introduit dans le corps de Christ. Nos introduz no corpo de Cristo. Il vous rend sujet aux dons Isso torna-te ou dá-te acesso aos dons pour les services. para o serviço. Cela ne vous rend pas plus chrétien. Isso não te torna mais cristão. Cela vous introduit simplement Isso apenas te introduz dans le corps des dons. no corpo dos dons. Voyez, Estão a ver? maintenant, Agora, dans un seul esprit, num só Espírito. 1 Corinthiens 12, 1 Coríntios nous 12. sommes tous E baptisés somos todos pour batizados former un seul corps. para formar um só corpo. Maintenant, E agora, dit Paul, diz Paulo, il y a une différence. há uma diferença. Il y a différents dons. Há diferentes dons Et dans ce corps, e nesse corpo il y a 9 dons spirituels. há 9 dons espirituais Et dans ce corps, e nesse corpo vous devez être baptisés onde você deve ser batizado dans le corps no corpo pour posséder para possuir un de ces dons. desses dons Ils viennent par le corps. que vem através do corpo. Frère, Irmão, pozwa moko ya makabo ya para que Nino você Santo, tenha dos dons do 1 Espírito Corinthiens Santo, 12, 1 Coríntios 4 à 8, 4 a 8, pour avoir les dons de l'esprit, para ter o dom do Espírito, koluka masade belete. não procure fazer muito Toluka bavefore belete o procure masade muito belete. esforço, Tobeir kana mas niloba. obedeçamos somente na palavra. Soyez justifiés. Seja Soyez justificado, sanctifiés. seja santificado, Soyez baptisés du Saint-Esprit. seja batizado do Espírito Santo. En ce moment-là, Nesse momento vous aí, êtes baptisés du Saint-Esprit. quando és batizado do Espírito Santo, Donc, ekoya nango. o dom virá. Nzamba kopesa yuka ka don. Deus te dará sempre o dom. Problème yo zwaka baptême du Saint-Esprit. Apenas você recebeu o batismo do O Espírito baptisme na Santo. Nino Santo. Se recebeu o batismo do Nzambe Espírito mo Santo, kopesa yo mu. Deus ele mesmo te dará esse A pessoa dom. likabo. Ele te dá um dom. Yo te mto koluka ngo. Não é você que vai procurar. Nzani ngalobaki mko dimanche. É como disse no domingo. Yo botami déjà. Você já foi nascido. Eti ba boti yo papa na Já foi mama. nascido no teu pai. Oza mwana mwasi. Você é uma mulher. Ozo sambela su E nzambe. você ora mais a Deus. Seigneur, pesa nga O mabele. Senhor dá-me seios. Nimba komono za fu. Mas vão te ver que você é uma maluca. Zali bomo. Você é uma maluca. Yo za mwasi. Você é mulher. Vous êtes une fille. Você é uma mulher. Ozo senga nzambe pesa Você vai mabele. pedir a Deus que te dê seios. Por quê? Nzamba yebi ke déjà to botami. Deus sabe que você foi nascido. Oza mwasi. Você é uma mulher. Sexe féminin. Você é de sexo feminino. Tana yo soke koki. Quando o teu tempo chegar, Mabele yango bobima. os seios vão aparecer Comme un garçon. como um homem. Un garçon. Como um homem. Botami. É nascido. Oh Seigneur. Ou não, Senhor? Pesa nga mandefu. Pesa nga Dá-me mandefu. barbas, dá-me barbas. Oba yeba ke naza mobali. Para que vejam que sou homem. Oh, tiens fou. Oh, mas você é maluco? Attends. Espera. Ah, j'ai coqué koki. Quando chegar o Dá na momento, época. quando o teu tempo chegar, Mandefu koki bango. vais ter a tua própria barba. C'est la même chose. É a mesma Avec coisa les dons de l'esprit frère. com os dons do Espírito. Faut nous comme masada telo comme Procure fazer pentecôtiste. tanto esforço, Parce que nous comme dons ce qui l'église. procurando dons e tudo. Bon bah il partait ba to mo que bango ne Para se que as pessoas pas vejam spirituel. esses que são espirituais. Non, le problème soyez baptisés du O problema Saint-Esprit. é de ser batizado do Espírito Quand nous Santo. sommes baptisés du Quando somos Saint-Esprit, batizados do Espírito Santo, Dieu lui-même, Deus ele mesmo il nous donnera les dons de l'esprit. nos dará os dons do Espírito. Et chaque assemblée E locale, cada assembleia local, chaque église locale que nous cada avons, igreja como estamos Frère. aqui, irmão, Dieu doit donner les Deus deve 9 dons de dar l'esprit. os 9 dons do Espírito. L'assemblée locale, A assembleia local il faut être dans 9 dons de l'esprit. deve ter 9 dons do Espírito. Si des hommes ou des femmes, Se homens e nous avons mulheres respecté le banzam, respeitamos a palavra de Deus, tôt ou tard, tarde ou cedo, nous avons fait ça par le Deus dará os dons do Espírito. Ata bobo yango, Mesmo se você ata negar, boyini yango, mesmo se odiar, ata soki bosaleli. mesmo se fizerem o Mais quê? soki Mas se, réellement, se na tozo verdade tosa nzambe, obedecemos tozo a banga Deus nzambe, e frère, tememos a Deus, irmão, tobasa même nous e nzambe, somos batizados do Espírito Frère. Santo, irmão, yango moko, isso ele próprio. oko sutu kaka Você yango vai boye. achar que vê automaticamente. Ça c'est la vérité. Isso é a verdade. C'est pourquoi É por isso, kokende koluka yango te nde. não vá procurar os dons, Sika nzambe, mas deixa que Deus, ye moko akopesa. Ele mesmo te dará. Oui mes frères. Sim, irmão. Ici frère Branham nous donne un conseil. Aqui, irmão Branham me dá um conselho. Mutu moko azali kotuna ye. Alguém lhe perguntava, Ah, est-ce que será que tukende koluka badon? vamos procurar os dons? Qual a réponse frère Branham perseguir? Ouve a resposta do irmão Branham. Dans la question réponse. Estamos nas perguntas e Ah, respostas. est-ce que na sisi de bon. Nanda kokotanga tina paragraphe de brochure nanda kotanga neti na sisi ya mutu.
A brochura que eu li, não terminei a leitura. Questions et réponses. Perguntas e respostas. Fallait na sukatina 369. Tem que terminar até o parágrafo 369. Mais na commune déjà choisi. Na été sur na proposition de la moitié. Donc na question et réponse il y a 1961. Vamos às perguntas hoje de 62. Question et réponse. Perguntas e respostas. 12 janvier. De 12 de janeiro. 12 janvier 1961. 12 de janeiro de 61. Paragraphe 34 na 37. Parágrafo 34 a 37. Tout récemment, E todo ramo, quelques très précieux e frères assim como todo precioso irmão, m'ont demandé me perguntaram cela, isso, disons, dizendo, maintenant agora, que nous nous trouvons sur le chemin. que nós nos encontramos sobre o caminho, Frère Branham, irmão Branham, maintenant que nous avons trouvé le Seigneur agora que nós achamos o Senhor et avons reçu le Saint-Esprit, e que recebemos o Espírito Santo, devrons-nous chercher les dons então temos que procurar os dons pour le ministère para os ministérios que nous devons exercer? que nós temos que exercer. Paragraphe 35. Parágrafo 35. Les amis, ma frère, E aí, irmãos, bah, il frère Branham. que viram contando irmão Mais si Branham. on dit que dit Jésus, Já que on va aller dans Zéla, il y a Nzam. No caminho de Deus. Où tu déjà Saint-Esprit? Ou já recebemos o Espírito Santo. Est-ce que tu vas dans Lucas Kobadon Agora vamos procurar os dons pour un ministère? para os ministérios Pour un salon comme ça? ou para exercer um serviço. Paragraphe 35. Parágrafo 35. La banane va se zongue ça. O Branham me responde. Je dis, Eu disse, ne le faites jamais. nunca o faça. Voyez-vous, Está a ver? ne conseillez jamais aux gens. Eu nunca aconselhei as pessoas. Ne conseillez jamais aux gens. Eu nunca aconselho as pessoas. Não aconselha. Ah, Ne, nunca. ne conseillez jamais les gens. Nunca aconselho as pessoas. Otinda batute bagane ko kabadum. Não aconselho as pessoas. Ne conseillez jamais aux gens de faire une telle chose. Não aconselho as pessoas a fazer esse tipo de coisa. Parce que, Porque, d'habitude, por de hábito, celui qui veut le faire, aquele que quiser o fazer, c'est celui qui n'est pas appelé à le faire. aquele que não é chamado para o fazer. Mutozo wela kusala musala. Aquele que procura Alinga exercer yem o da sala trabalho. musala mo. Somente quer fazer aquele Musala nzamba trabalho. wela ngote. O amor de Deus não é para se disputar. Somebody frère. Frère azo wela musala ya A nzamba. disputar um Ye trabalho kaka de wela Deus, musala nzamba. somente a disputar Il y a aquele quelque chose trabalho. qui ne va Tem pas. alguma coisa que não está a andar bem. Musala nzamba wela ngote. Não se disputa um serviço Ya de frère Deus. d'habitude. Quando ele se de hábito, Mutoyo aquele azoluka kusala mo. que procura fazer isso, Zayete. não é ele que é chamado. Mingi Muitas vezes, batima kango. se foge isso, Mutozo kima ngonde. a pessoa que Yende foge, sinira zo. ele é que é designado para isso. Somari mutu ye kaka. Você vira alguém, Alinga ye. somente ele. Alinga ye. Ele Ye kaka somente musala. quer aquilo, Ye kaka alinga. quer fazer aquele trabalho. Ce n'est pas bien. Não é bom. Frère, sœur. Irmão, Vous irmão. pensez là en côté. Ah frère, não usala musala. Irmão, vou fazer esse Não, trabalho. não usala musala na Vou igreja. fazer Não aquele usala trabalho. musala. Vou fazer esse trabalho. Oh. Oh, azana discernement comment les frères. Ele que tem discernimento vai entender esse irmão. Frère, azana ilo como que zo tambla bien tene. Tem algo aí que não está a andar bem na sua vida. 36. 36. Paragraphe 36. Parágrafo 36. C'est la personne qui essaye de s'éloigner É a pessoa que tenta se afastar de cela disso que Dieu utilise. que Deus utiliza. Mutu azomeka ko kimango. Aquele que tenta Como fugir yango? isso, que tenta Ye wana realizar isso, nzamba salela kaka. é ele que Deus utiliza. Regardez Moïse. Observe Moisés. Moïse namba bengi ye. Moisés Deus lhe chamou. Moïse abimoni incapable. Mas Seigneur. Moisés se viu incapaz. Na ibu koloba te. Disse, Senhor, eu nem sequer sei falar. Naza kutili kukuma. Eu até sou gago. Kende kaka. O Senhor disse, vai na mesma. Ngana kozala na yo. Eu estarei contigo. Par exemple belé. Há muitos exemplos. Si elle essaie de s'en faire, d'en défaire, Se tenta o fazer, disant, dizendo, oh frère, oh irmão, je vous assure, eu te garanto j'ai un appel, que eu tenho um chamado. mais Mas, eu, bof, mon vieux, bof, bom Senhor, mon vieux, meu Senhor, meu cota, Senhor, meu cota. mon vieux, Oh, meu je n'aime cota. pas faire cela. Eu nem sequer gosto de fazer Bien, isso. vous y êtes.
venha. Vous y êtes. Você Vous é. voyez, Estás a ver? c'est ça, essayer de fuir. Isso é que é tentar fugir. S'il Se ele o é, brille, se ele brilha, de le faire. se ele brilha em Vous fazer, savez, você sabe, premièrement, il primeiramente, se montre prétentieux. ele mostra-se todo pronto, Prétentieux. todo Il presticioso, dira par exemple, dizendo, por exemplo, oh Dieu, oh Deus, donne-moi la puissance dá-me o poder pour déplacer les montagnes. para deslocar montanhas. Je t'assure que je ferai Eu te garanto que farei quelque chose pour toi. essa coisa para você. Si tu me permets Se me de permitires déplacer les montagnes, que eu desloque montanhas, non, não, tu ne le feras pas. você nunca o fará. Il ne sait même pas afficher une attitude correcte. Ele nem sequer mostra uma atitude correta. Voyez-vous, Estão a ver? par conséquent, Por il ne consequência, pourra jamais déplacer les montagnes. ele nunca poderá deslocar montanhas. Dieu, Deus, voyez, estão a ver? azoro ba sont des prétentieux de comme ça biwana. Ele fala assim, aqueles que pretendem apenas, Atoba biluka ga ko bicha. aqueles que procuram se colocar, Ko luka makama munene ele nzambe. gosta de coisas que dizem, Ben samali kabo dá-me nzambe. esse dom. Soki na bondeli bana mutu. Se eu orar a alguém, Ben samali kabo nzambe. dá-me esse dom, Deus. Na ko déplacer ba Eu montagne. começo a transportar montanhas. Atuba no ko banga ngai. As pessoas começam a Bakuna ke nazana me nzambe. e vejam mesmo que eu tenho um Deus. Wana ozoluka lokumu na yo. Aí você está a procurar a tua própria glória. Ozoluka don, Você procura um dom, bien ministère, ou então um ministério, po bato bana kokumisa. para que você comece a te glorificar. Yepenza. Se esse mesmo, Non. não. Wa lokumu ko yapa na yo. A glória virá para você. Mais lokumu nyonso, Toda a il glória faut topesa ngo pa nzambe. temos que dar a Deus. Po biso nyonso, Porque todos nós toyebi te. não sabemos, Toza eloko te. não somos Sans nada nzambe. sem Et Deus. pourquoi Jésus C'est que alobi, Jesus disse, sans moi, sem vous mim, ne pouvez rien faire de nada bien. podeis fazer de bom. Là, la Bible dit, nous connaissons en partie. A Bíblia até diz que nós conhecemos em parte. Même moi qui suis ici, Mesmo eu que estou aqui, je vous prêche. que vos prego, Frère, irmão, je connais en partie. eu também conheço em partes. Oh, bino bo vani ona boyebi. O que vocês conhecem estando aí sentados, Ite bo leki gai. talvez até sabem mais do que eu. La Bible dit, nous connaissons en A partie. Bíblia diz que nós Oh, ya conhecemos yebi em nyonso parte. azate, Não há frère. ninguém que sabe Mutu ayebi tudo. nyonso azate. Aqui não há ninguém Oh, que yebi sabe kaka tudo. ndamu ndamu. Somente conhecemos em parte. Ça, c'est la vérité, mes frères. Isso é verdade, meus irmãos. Allons dans le message de grâce. E vamos na brochura a mensagem da graça. Message de grâce. A mensagem da graça. Prêché en 61 aussi, Pregado também em 61, le 27-8. no dia 27 de agosto 1961. de 1961. Message de grâce, Mensagem da graça, paragraphe 140. parágrafo 140. Les gens gisent face contre terre. As pessoas baixam o rosto sobre a terra, Et un homme vint vers moi. e o homem veio até mim. Je crois avoir vu aujourd'hui un de ces garçons, Eu creio ter visto hoje um desses là au moços, fond du bâtiment. lá no fundo do edifício. Un méthodiste O metodista est venu récemment veio recentemente et il a reçu le Saint-Esprit. e ele recebeu o Espírito Santo Venant, vindo, et ce garçon vit, e esse jovem veio vers moi veio até mim et dit, e disse, eh bien frère Branham, irmão Branham, maintenant que nous sommes sauvés agora que nós somos salvos, et avons reçu le Saint-Esprit, já recebemos o Espírito Santo, devrons-nous aller chercher les dons? será que temos que ir procurar os dons? Paragraphe 41 à 45. Parágrafo até 145. Dans paragraphe 41, Parágrafo 141, je dis, eu disse, ne le faites pas, não ne faça, le faites pas. não faça. Dieu donne ses dons Deus dá os seus dons d'une manière souveraine. de uma maneira soberana. Les dons et les appels Dons e chamados sont sans repentir. são sem arrependimento. D'abord, Primeiro, si vous vous mettez se você se colocar à demander a pedir quelque chose, alguma coisa, disant, dizendo, oh Dieu, oh Deus, fais de moi un prédicateur, faça de mim um pregador, fais simplement ceci faça simplesmente isso pour moi. para mim. Et qu'allez-vous devenir? E será que o que você deverá se tornar? Un grand prétentieux. Você se tornará somente um autodenominado.
Mutalokumu. ou alguém que se denomina C'est tout. e tudo. Vous prenez une certaine E théologie você aprende uma certa teologia, humaine uma certa teologia et vous humana, joignez à une organisation. e você se afilia a uma certa organização. Et là, vous deviendrez un pilier, E aí você se torna un corrompu. Você se torna um incorrompido. Laissez Dieu vous appeler. O Senhor te chamou, Laissez Dieu vous appeler. deixa que Deus te chame, Dieu vous appellera. e Deus te chamará, Dieu vous sanctifiera. e Deus te santificará. Dieu vous donnera Deus te dará ce qu'il doit vous donner. o que Ele deve te dar. Oui, monsieur. Sim, Senhor. Vous ne pouvez pas négocier Você não pode negociar pour avoir la grâce. para ter a graça. Non, monsieur. Não, senhores. Frère, Irmão, est-ce que pour toute la grâce, vous êtes de ça, négociation? para que tivéssemos a graça, nós negociamos? Não. Nzambe ye moko na bolingo na ye. Deus, Ele mesmo, pelo seu amor. Tozalaki banani. Quem somos, quem éramos nós? Soki moko na moko. Se um de nós Abandi koyebisa yo makambo começar a dizer asala. coisas que Ele já fez, Makambo tosala ntango coisas que já tozalaki fizemos quando bapaye. ainda éramos pagãos. Okondima te. Você não vai Frère aceitar. unamona. Esse C'est irmão non na pe. esse irmão mesmo Asalaki bango já mabonzo. fez esse tipo de coisa. Mais ntango grâce ya Nzambe yaki na biso. Mas quando a graça de Deus veio até nós, Abengi yo. chamou você, Abengi ye. chamou Abenga. ela e chamou a mim. Toyebaki te. Até nem sabíamos. Makasi na biso te. Não é pela nossa força. Tonégociaki te. Nós nem negociamos. C'est la même chose É a mesma coisa avec les ministères, com o ministério avec les dons. e com os dons. C'est la souveraineté de Dieu. É a soberania de Deus. Nzambe mutayebi. Deus é quem sabe. Que oyo na opese don. Esse aqui lhe dará Oyo esse dom. akozwa oyo. Esse lhe dará Oyo esse akozwa dom. ministério. Esse dará esse ministério. Alors ntango Nzambe apesi yango, Então, quando Deus te dá isso, komikumisa na yo te. não passa a se glorificar. C'est la grâce de Dieu. É a graça de Deus. C'est pour cela, mes frères, É por isso, meus irmãos, je continue. estamos a continuar. Dieu vous sanctifiera. Deus te santificará. Vous ne pouvez pas négocier. E não se pode negociar, On ne peut pas le vendre. ou também não se pode On ne vender. peut pas négocier pour avoir. Não se pode se negociar On ne para peut ter. pas E l'acheter. não se pode comprar. On ne peut pas l'échanger. E não se pode mudar. Vous ne pouvez pas dire, E você não pode eh dizer, bien maintenant Seigneur, bem, agora, Senhor, je veux me faire membre de cette grande église eu quero me tornar membro desta grande igreja. baptiste, Dessa grande igreja ou de batista. cette grande église méthodiste, Ou dessa grande igreja metodista. ou de cette grande église Ou pentecôtiste, dessa grande igreja ou pentecostal. de cette grande église nazarienne. Ou dessa igreja Nazaré. Je ferai ça. Eu farei isso. Si tu fais ça pour moi, E se tu fizeres isso por mim, elle ne peut être négociée. Non, monsieur. e não pode ser negociado, não, senhores. A domingo, vamos falar uma mensagem. Muitas pessoas fazem isso na mensagem. As eu connaissance na mensagem, Ele obteve um conhecimento aí na mensagem, as eu dom, ele recebeu um dom. vou corrigir, Vocês vão lhe corrigir a assim. como orgueiller. Ele fica As uma connaissance, aqui minha, aqui na aí. Depois ele foi. Oyoga frère aqui mi. O irmão fugiu. Oyoga sœur aqui mi. Vi que a irmã fugiu. Ota kenda, Onde foi? akenda na denominação moko Foi boy. numa denominação assim. Akoma prédicateur, Tornou-se pregador. akoma lá. pasteur, Tornou-se akoma pastor. isso, lá. frère. Tornou-se isso aqui, meu irmão. Wala kisabatu, Para mostrar às pessoas iye ayebi, que ele yazana sabe, mbia. ele tem um poder. Ukomema yo wapi? E levará onde? Après cela, Depois disso, suka na ngwapi? onde é que será o seu fim? Nzamba koloba na yo ke, Deus vai te dizer: na yebaki yo te. eu nunca te conheci. Na yebaki bino te. Eu nunca vos conheci. Tout ce que le Père m'a donné Todos que o Pai me deu viendront à moi. virão a mim. Ni ne peut venir à mon Père E ninguém pode vir a meu Pai si mon Père ne l'appelle. se o meu Pai não o chamar. Premièrement, Primeiramente. 144. 144. Vous deviendrez simplement un membre Você se torna simplesmente de cette membro, grande église. membro dessa grande igreja. C'est tout. E é Vous tudo. ne serez pas sauvés. E você nunca será salvo assim. Olobina keno kokoma membre na église Ou wana. seja, membro dessa grande igreja. Okokoma penza grand membre Você será d'église mesmo wana. membro dessa grande igreja. Mais vous ne serez pas sauvés. Mas não serás salvo. C'est la grâce É a graça qui doit vous sauver. que deve te salvar. Cela ne dépend pas de nos talents. Isso não depende do nosso talento. Et nos talents E do nosso talento ne peuvent pas être não pode ser. les talents Não pode ser o que talento. nous avons. Os talentos que nós temos Ce n'est pas au moyen des talents não é através dos que talentos nous recevons la grâce. que nós recebemos a graça. Les talents, Os talentos
C'est comme chanteur. É como cantar. Chanter, ce n'est pas un don, c'est un talent. Cantar não é um dom, é um talento. Oh munda, Ou tocar batuque. oh drumis, oh Ou sukinini. então aquele que toca Ok. bateria, que toca um Ce piano. n'est pas des dons, Isso não ce sont são des dons, talents. são talentos. Ce sont des talents. São talentos. Mais tu sens ça, ça n'a don. Mas só dissemos, ele tem dom. Ah, ça n'a don interprète, il y a Ele tem dom de interpréter. Ah, ça n'a interpretar. don, il y a voyemba. Tem dom de fazer Non, cantar. ce sont Não. des talents. São simplesmente talentos. Amém. Il y a seulement 9 dons de l'esprit. Há somente 9 dons do Espírito. 1 Corinthiens 12, 1 Coríntios 12, 4 à 8. 4 até 8. 9 dons 9 dons pour l'assemblée locale. para a Assembleia Local. Tout le temps, il y a une prophétie, Profecia. parler en langue, Falar em interprétation de langue, interpretação de línguas. sagesse, Sabedoria. discernement de connaissance, Discernimento, foi, ce qui dit conhecimento, fé. 9 dons, 9 dons. c'est pour l'assemblée locale. É para a Assembleia Local. Au coquille, dès que voyager, Você não pode viajar n'a don na prophétie, com teu dom de profecia. na que na soyo, Eu vou ao sonho. na que ne vou prophétiser l'église Eu vou soyo. profetizar na igreja do sonho. Não. Não. Ça ne se fait pas. Isso não se faz. Na que kuna, Eu vou lá. na mushiko, Eu vou lá no Mochico. on a que ne parler en langue. Para que eu vá falar em On a que ne língua. peut prophétiser. Ou para que possa profetizar. Não. Não. Les 9 dons Os 9 dons de l'esprit do Espírito sont pour l'édification de l'église, são para a edificação da igreja. sont pour l'édification de l'assemblée São para a locale. edificação da Assembleia Local. C'est pour l'assemblée locale, É para a Assembleia Local. pour édifier l'église. Para edificar a igreja. Tandis que les 5 ministères, Enquanto que os 5 ministérios c'est pour le monde entier. é para o mundo C'est inteiro. pour le corps de Christ. É para o corpo de Cristo. Oui, mes frères et sœurs. Sim, irmãos e irmãs. C'est pour perfectionner les saints. É para aperfeiçoar os santos. Oui, mes frères et sœurs. Sim, irmãos e irmãs. C'est ça la vérité. Isso é a verdade. 9 dons, 9 dons, 1 Corinthiens 12, 1 Coríntios et 12, 5 dons e 5 dons pour le corps. para o corpo. Éphésiens 4, 11. Efésios 4, 11. 5 dons, ce sont les 5 ministères. 5 dons que são 5 ministérios. Oui, mes frères. Sim, meus irmãos. C'est ça les dons. Esses que são os dons. Il n'y a pas de don de chanter. Não existe um dom de cantar. Oui, mes frères. Sim, irmãos. Même s'il le dit Mesmo se é dito dans la Bible, na Bíblia dans les derniers jours, que nos últimos il dias répandra son esprit. Deus derramará o C'est meu toute espírito chair. sobre toda a carne. Joël 2, 28, 29. Joel 2, 28 até 29. Acte 3, acte 2, Atos 2, 17 à 18. 10 a 7 a 18. Il est écrit, Está escrito, dans les derniers jours, nos últimos il dias répandra le bon esprit derramarei do meu sur espírito toute chair. sobre toda a Vos carne. fils et vos filles Vossos prophétiseront. filhos e filhas profetizarão. Vos jeunes auront des visions. E os mancebos terão Et visões. vos vieillards auront des E songes. os vossos velhos terão sonhos. Dans l'assemblée locale, Na Assembleia Local il n'y a pas de dons não há dons. particuliers, Não há dons particulares. dons de vision, Que são dons de visão, dons de songes, dons de sonhos dons d'interprétation de songes. e de interpretação de sonhos. Além, il y a 9 dons de l'esprit. Além dos 9 dons do Espírito. Dans l'assemblée locale, Na Assembleia Local les gens n'ont donc que, não há nenhum dom il y a vision, de visão, dont il y a songe, dom de sonho, dont il y a interprétation. dom de interpretação de língua. Il n'y a pas de dons particuliers de vision ici. Não há também dons particulares de visões e tudo. Non. Não. Oui, mes frères et sœurs. Sim, irmãos e irmãs. Ça, c'est la vérité. Isso é verdade. Il n'y a pas de dons particuliers. Não há dons particulares Vision, de visão, songe, de sonhos, interprétation de de songes. interpretação de sonhos. Non. Não. Les dons Os dons de vision, os dons de visão, les visions, as visões, les songes, os sonhos l'interprétation de e a songes, interpretação de sonhos c'est un don é um dom. qui est donné aux prophètes. É um dom que é dado aos profetas. Oui. Sim. Vision, Visão, songe, sonhos, interprétation de songes. interpretação de sonhos Et pensa même pas prophète, é majeur. dado ao profeta maior. C'est un domaine particulier, Isso privé. é um domínio C'est un privado. domaine privé, il y a prophète. É um domínio privado do profeta Agora, maior. William Aaron Branham. Como William Marion Branham. C'est un domaine na bango. Esse é o domínio. Pour ni poser la, et puis ça succès na musal na yak prophète. Para que dê o sucesso no seu serviço de profeta. Moi, ne vivais à Frère Branham Como vimos, mas não estava vivo. en tant que prophète majeur, Ele sendo profeta maior, mais à ce moment, la vision, mas ele tinha visões.
ndenge tozalaka kaka boye mona Estamos aqui. aolakisa vision Na verdade, ele mostrava uma visão. azalaki mpe komona bandoto Ele kozwa bandoto também sonhava. epe azokointerprete E bandoto também interpretava aqueles sonhos. frère ntango sur place wana sere O azoti irmão, o ndoto irmão que está aí. aye nango mpa frère Branham Ele trazia o sonho do irmão Branham. mpo azokomprendre ndoto Porque ele yango não entende aquele aye mpa sonho. frère Branham Ele viu o irmão Branham mpo alakisa ye ayebisa ye para que ele mostrasse signification ya ndoto o yango significado do sonho. Frère. Irmão. frère Branham Irmão Branham, avant même mutu arencontre ndoto na ye antes mesmo que a pessoa lhe contasse o seu ye sonho, moko frère Branham o próprio irmão Branham akoyebisa moto yango já diria a tal pessoa: tala ndoto oloti veja, o teu sonho foi isso e aquilo. ou bien soit Ou então, orencontre ndoto yango você conta aquele oyo sonho. ametala ndoto nazwaki boye 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 Veja o nanga sonho komona que vê isso, aquilo. E akoyebisa yo? Ele te dirá: ah frère oh, irmão, sœur irmão, obosala eloko mosusu na você ndoto esqueceu alguma coisa no teu sonho. tala eloko obosalaki mosusu Veja eza que você boye 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 esqueceu, é isso, é aquilo. oye nde moto azalaki na nanga wana Porque ele que tinha essa particularidade. vision Visão, songe Songe. na interprétation de songe interpretação de sonho. oui mes frères Sim, irmão. c'est la vérité É a verdade. il y a des visions E visões, il y a des songes sonhos. c'est pour les jeunes gens Visões são para os jovens. c'est pour les jeunes gens É para os jovens. les visions Visões. et les songes E os sonhos c'est pour les vieillards é para os idosos, os velhos. quand nous avons un prophète Quando temos um profeta, Dieu les donne des visions, des interprétations, des songes. Deus lhes dá visões, sonhos, interpretação de sonhos. Oui. Sim. Quand il n'y a pas de prophète, Quando não há profeta, aucun homme, nenhum homem, ni pasteur, nem pastor, ni ceux qui est évangéliste, ou ou docteur, evangelista, ou ou doutor, ancien, ou nani, ou ancião, seja lá quem for. mon côté, azana doit interpréter bandoto. Ninguém tem dom de Soko ndoto interpretação. bana yote que tkana ke pas pasteur, Não venha deixar no pastor ali molanga ndoto. para que ele interprete o sonho. Rien, il n'y en a pas. Não, não há ninguém. Oh, bazo sala ba dénomination Os que fazem a denominação aí, bazo ko inventer. eles estão a inventar. Nous avons un livre, livre interprétation ba songe. O livro de Un interpretação de songe. sonhos são mentiras. Ce n'est pas un Amém. prophète, ce n'est pas Ele un não é um prophète. profeta. Ce n'est pas un prophète. Ele não é um profeta. Au interpréter ni. E como é que você vai interpretar? Ce qui prophète azali, Se é um il n'est pas profeta, prophète. fala que é o profeta, Il aime interpréter au songe. ele é que vai interpretar o teu sonho. Ce qui n'est prophète azate, Mas se não há profeta, nzamba kopesa ndoto. Deus pode dar um sonho. Mais ndoto wana, Mas esse sonho il faut ça la claire, deve ser um sonho claro, sans image, sem imagem sans symbole, e sem símbolo, sans complication. sem nenhuma Ça complicação. la claire. Deve ser um sonho claro, Donc voilà Joseph. como José. José. Ntango azokanisa Quando ele pensava atika Marie, de deixar a Maria, pamoni ena sainte. porque viu que ela já estava grávida, Ah, namoni neza sala adultère. acho que ela cometeu adultério. Ela cometeu adultério. Mwasa namoni fona atika ye. Então Deus nos afastar Ozana dela. ba fiancé na tobala Nós nti. somos noivos, nem Siko casamos. amona na zeli. Ela já está grávida. Nasali kindumba. Não, ela se prostituiu. Joseph azaki mutu malamu. José também era um homem Un íntegro, homme juste. um homem justo. Abimo na botika ye na secret. Isso eu vou deixar secretamente que as pessoas não saibam. Na sambusa ye pete. Também que não possa C'est difamá-la. l'attitude d'un chrétien. É a atitude de um cristão. Ntango azokanisa ndenge wana, Enquanto ele pensava isso, Nzambe kuna ayebaki deja ke Deus já sabia Maria isso. asali kombo te. a Maria não cometeu Seli adultério. ya Mungu Santo. É a gravidez do Espírito Santo. Nzambe aye na ndoto. Então, Deus veio através Ah, de Joseph. sonho, através de José. Joseph José kobanga te. não tem mais Kozwa Marie lokola mwasi na receber yo. Maria como tua mulher. Zemi aza A nango, gravidez que ela eza tem Molimo é do Santo. Espírito Santo. C'était clair. Estava claro. Joseph Malamon pe, Justamente de uma vez, se ressaisir. ele ficou aí todo tranquilo. Mwana botami. E o menino foi na Herode azoluka boma ye. Eles procuravam matá-lo. Nzambe aye na ndoto. Deus desceu novamente Joseph. no som, disse José, Zwa mwana pegue o menino na Marie. e a Maria, Bokima na Égypte. fujam para o Herode Egito. azolinga boma ye. Herodes quer matá-lo. C'était clair. Era claro. Joseph azwi José pegou o mwana menino na Marie e a bakiti na Maria Égypte. fugiram no Egito. C'était clair. Estava todo Pourquoi? claro. Por quê? Parce que prophète elaki te. Porque não havia Là profeta pour expliquer bandoto. para explicar aquele Il sonho. faut une ndoto za Então, o clair, sonho tinha que ser claro, sans complication. sem nenhuma Parce complicação. qu'il n'y a pas de prophète. Porque não há profeta. Là, requête au continue comme sous. Ora, vamos continuar no outro dia. Aujourd'hui, de Sukiawa. Hoje ficamos aqui. Que le Seigneur vous bénisse. Que o Senhor nos abençoe.